Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ficou aqui apenas 10 dias e depois se aventurou pelos mares até a Índia, em uma missão repleta de tragédias, glórias, traições e batalhas. O ostracismo, contudo, marcaria o fim de sua vida. Nesse vídeo, vamos jogar luz nos feitos de Cabral após o descobrimento e revelar que até mesmo os grandes heróis dos livros de história podem ser esquecidos em vida por sua própria nação. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. Um túmulo mal preservado, cheio de mato ao redor, em uma igreja em Santarém, interior de Portugal. O ano é 1839 e o achado significava muito para Francisco Adolfo de Varnhagen. Também conhecido como Visconde de Porto Seguro, o historiador foi enviado pelo imperador Dom Pedro II com a missão de destrinchar o passado do homem responsável pelo descobrimento do Brasil. O imperador desejava criar uma biografia para seu país. A lápide encontrada por Varnhagen, contudo, tinha outro nome gravado nela: Isabel de Castro. Acontece que, 20 anos após desembarcar em terras tupiniquins, mudando para sempre o destino de Brasil e Portugal, Pedro Álvares Cabral faleceu completamente esquecido, sendo mais conhecido por ser esposo de uma mulher cujo sangue era mais nobre que o dele, por ser descendente de Dom Fernando I, um rei português do século XIV. Felizmente, o trabalho de Varnhagen resgatou o nome de Cabral do esquecimento, e antes de entendermos como um nobre com tamanha relevância pôde ter caído em desgraça, vamos retornar ao ano de 1500 e continuar a jornada de Cabral, além do ponto final imposto pelos livros didáticos. Portugal não havia até então lançado ao mar uma frota tão magnífica quanto a de Cabral. Sua missão era de vencer a distância que separava Portugal e a Índia e estabelecer uma relação de comércio com a Ásia. Na Europa, uma saca de pimenta do reino podia valer até 50 gramas de ouro, coisa de 20 mil reais em valores atuais. Comprar tais especiarias diretamente da fonte para revender em solo europeu era um negócio e tanto. Verdade seja dita, a missão de Cabral vinha complementar outras duas jornadas cruciais ocorridas antes. Em 1488, Bartolomeu Dias provou que era possível contornar o extremo sul da África e navegar até as Índias para fazer comércio. Após chegar ao sul do continente africano, local que chamou de Cabo das Tormentas por causa das tempestades que enfrentou até chegar lá, Dias retornou a Portugal. 9 anos mais tarde, Vasco da Gama seguiu o trajeto indicado por Bartolomeu e chegou a Calicut. Mas os itens dos quais dispunha para fazer comércio eram risíveis, de modo que as especiarias trazidas da Índia na empreitada foram muito minguadas. A frota de Cabral, contudo, contava com 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Os cofres dos navios estavam entupidos de moedas de ouro para o comércio no Oriente, e a tripulação total somava 1.500 homens, sendo metade deles homens de armas. Para fins de comparação, a tripulação de Vasco, que chegou a Calicut 2 anos antes, não contava nem com 2 centenas de indivíduos. O pagamento a Cabral pela empreitada também é impressionante: 10 mil cruzados, o equivalente a $1 milhão em valores de hoje. Para alguém que sequer era navegador e que fora escolhido para liderar por sua posição de fidalgo, estava de ótimo tamanho. A expedição foi bancada pela coroa portuguesa e por banqueiros, em uma espécie de parceria público-privada. No dia 9 de março de 1500, a frota ganhava as águas do Atlântico, em sua empreitada rumo à Ásia. Logo nas proximidades das ilhas de Cabo Verde, uma das naus desapareceu. Não era um evento de todo incomum à época, e após alguma procura, os comandantes seguiram viagem. 44 dias após a partida, a frota desembarcou no Brasil, o que parece estranho se considerarmos que o destino oficial da expedição ficava ao leste e não a 8.000 quilômetros a sudoeste de Portugal. Enfim, se o descobrimento de tais terras a oeste estava ou não no script de Cabral, os documentos históricos não deixam claro, mas o fato é que para registrar o evento, a naveta de mantimentos foi mandada de volta a Portugal, levando os artefatos indígenas, toras de pau-brasil
espécies de plantas e animais, além da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, contendo seu deslumbramento pela nova terra descoberta. Por mais impressionante que a então chamada Ilha de Vera Cruz pudesse ser, os portugueses não se demoraram por aqui, zarpando novamente em sua missão apenas 10 dias após aportarem na Bahia. No dia 2 de maio, a frota iniciou seu trajeto, primeiramente ladeando a costa brasileira rumo ao sul e posteriormente aproando para o leste, rumo ao temido Cabo da Boa Esperança, cuja renomeação menos agorenta não foi suficiente para acalmar a meteorologia caótica. Ao contornar o sul da África, a armada enfrentou tempestades pujantes que afundaram 4 navios, ceifando a vida de 400 homens, dentre eles Bartolomeu Dias, o homem que havia sido o primeiro a vencer esse cabo 12 anos antes. E o outrora Cabo das Tormentas estendeu seu rancor pela família Dias, atingindo também o irmão de Bartolomeu. Diogo Dias teve seu navio apartado do restante da frota, pela mesma tempestade que vitimou o irmão. A embarcação de Diogo foi levada pela tempestade até uma ilha completamente desconhecida à época, Madagascar. Com os navios bastante avariados, em 26 de maio, a frota atracou em uma ilha na costa do que hoje conhecemos como Tanzânia. Kilwa possuía um forte comércio, mas era comandada por africanos islâmicos, e o governante local não quis papo com um cristão português. Cabral então partiu para Melinde, cidade costeira do atual Quênia, e a exemplo de Vasco da Gama, lá contratou um piloto local, que pôde guiar os portugueses até a tão almejada Calicut, destino original da missão e maior expoente comercial da costa ocidental da Índia. Há séculos, mercadores chineses e árabes comercializavam em Calicut, e para impressionar o governante local, Cabral lançou mão da vultosa riqueza que trouxe em seus navios, e conseguiu autorização para ali construir um entreposto comercial, chamado à época de feitoria, além de um armazém. Durante 3 meses, os portugueses realizaram comércio em Calicut, mas os muçulmanos, que há séculos atuavam no Oceano Índico, não gostaram de ver prosperar aqueles cristãos europeus. A tensão entre muçulmanos e cristãos foi crescendo até que, sem mais nem menos, um ataque islâmico surpreendeu a feitoria de Cabral. A batalha custou a vida de 50 portugueses, incluindo a do escrivão Pero Vaz de Caminha. Após o ataque, Cabral ainda esperou alguns dias por alguma explicação ou pedido de desculpas por parte do Samorim, a quem deveria interessar que as relações comerciais ocorressem de forma harmônica em Calicut. Como os pedidos de desculpas nunca chegaram, Cabral concluiu que nada impediria que novos ataques ocorressem e se retirou da cidade, navegando para o sul. Mas antes de partir, o descobridor do Brasil ordenou um ataque contra 10 navios árabes. As embarcações mercantes foram saqueadas e mais de 600 tripulantes foram enviados para os Jardins Celestiais de Alá. Além disso, Cabral bombardeou Calicut durante 2 dias, mostrando ao governante local o preço de se quebrar um trato com os lusos. Aí sim, navegando para o sul da Índia, os portugueses chegaram a Cochin, um território vassalo de Calicut e que desejava emancipação. O líder local prontamente se entendeu com os navegantes europeus e uma nova feitoria foi erguida. Foi em Cochin que Cabral encheu seus navios com especiarias asiáticas e de onde zarpou rumo à sua terra natal em janeiro de 1501. Na costa africana, um dos navios encalhou e afundou, condenando parte da preciosa carga. À altura do que hoje é Senegal, a armada, reduzida a 5 navios, reencontrou a nau de Diogo Dias. A embarcação estava em estado deplorável e a tripulação mais ainda. Apenas 7 homens tripulavam o navio, mas todos à beira de um colapso, doentes e famintos. Em junho de 1501, Cabral finalmente chegava ao Rio Tejo, acompanhado apenas por cerca de 500 dos 1.500 homens com os quais partiu. Foi recebido pelo rei e trazia consigo 700 toneladas de especiarias, que renderam 800% de lucro aos investidores, incitando os europeus a inúmeras outras empreitadas marítimas que mudariam o mundo para sempre. Era a gênese do que hoje chamamos de globalização.
Ressentido pelo ataque em Calicut, Dom Manuel I ordenou a formação de uma esquadra que vingaria, de novo, os portugueses tombados na Ásia e retomaria as rotas do Oceano Atlântico ao Oceano Índico. Mas para a liderança dessa esplêndida armada, o rei escolheu Vasco da Gama, oferecendo a Cabral a função de segundo em comando. Por ter a pachorra de recusar a oferta real, Cabral jamais receberia outra missão da monarquia portuguesa e cairia no esquecimento em alguns anos. O ostracismo apenas aumentaria com o passar do tempo, de modo que quase nada se sabe do que ocorreu com o descobridor do Brasil entre os anos de 1501 e 1520, além de seu casamento com a nobre Isabel de Castro, com quem compartilhava a tumba, quando foi revivido para a história pela vontade do xará Pedro II e pelo trabalho do historiador Francisco de Varnhagen, 300 anos depois. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, mas se você quer conhecer o pior ano da história, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!